Olá, boa tarde a todos, boa tarde Livraria Cultura toda, boa tarde a todas as mamães e papais que estão aqui presentes hoje. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, desejar, claro, um feliz Dia dos Pais para todos os pais e para todas as figuras paternas que temos aqui hoje. E meu nome é Aline, vou me apresentar, né? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e coach de mães e trabalho com mães há mais de 12 anos prestando serviço de consultoria, seja na casa da mãe, ajudando como a organizar a vida depois da chegada dos filhos, seja organizando, ajudando a família inteira. E hoje, naturalmente, por ser véspera do Dia dos Pais, chamei o Thiago para vir falar aqui com a gente um pouquinho, até porque o Thiago foi indicado por duas pessoas, porque eu estudo muito para poder estar sempre preparada para falar com as minhas mães, com as minhas clientes. E sempre convido, esses encontros aqui na livraria acontecem desde fevereiro, e sempre vem um convidado aqui, por mês, às vezes 2 convidados por mês, vêm aqui com a gente falar na livraria, e 2 convidadas me falaram: Aline, você precisa conhecer o Thiago. Aline, você precisa convidar o Thiago. Eu falei: pai, vamos ver quem é o Thiago. E aí foi aí que eu entrei em contato com você em maio, junho, mais ou menos. Eu falei: Thiago, prazer, meu nome é Aline, vamos conversar na véspera do Dia dos Pais? Porque eu acho que é o mais propício, né, pro tema, juntando com a data. Então, eu sou a Aline, me apresentei, quero apresentar agora, pedir para você se apresentar, né, Thiago? Boa tarde. Alô? Boa tarde, meu nome é Thiago e, bom, eu não tenho muita experiência com muita coisa, eu tenho só experiência de ser pai e sendo pai do Dante, de 2 anos e 7 meses, e do Gaelzinho, que está aqui, de 4 meses. Eu achei muito legal esse convite. Eu acho que uma das indicações foi da Carol, né? Ou não? Isso, da Carol. Eu achei muito legal assim, o convite, porque é uma oportunidade de falar sobre paternidade de uma maneira diferente aqui no Rio, e acho que não tem muito espaço para falar sobre isso hoje em dia, e de uma maneira bastante, digamos assim, crítica, né? Porque a gente vê muitas homenagens e muitos eventos voltados ao pai, mas pouco se fala de verdade sobre o papel do pai, qual é o novo papel do pai, como é que a gente pode estar vivendo essa relação nova com os nossos filhos, como é que a gente pode estar construindo um vínculo bacana. Então, eu fico muito feliz em estar aqui com você, Aline, e poxa, muito obrigado mesmo. Nada, eu queria... Tá? Eu queria também aproveitar a oportunidade do espaço e agradecer ao meu pai, que veio prestigiar hoje. Obrigada, pai, te amo. E, né, ele é o meu herói, minha base, meu motivador. Thiago, então, vamos agora começar então com o bate-papo? Thiago de quê? Seu sobrenome? Thiago Queiroz. Filho de? Filho de Elisa e Valdírio. Seus pais, eles... Como é que foi sua educação, sua criação? Bom, acho que a minha educação ela foi bem próxima, eu acho, de uma maioria das pessoas, né? Foi aquela criação mais rígida, aquela coisa um pouco mais pesando com o autoritarismo, né? De falar sério, aquela coisa de a gente não ter liberdade para falar sobre o que a gente está sentindo, né? Não ter aquela abertura tão grande, as coisas eram muito veladas, né? Ainda são até hoje, na verdade. Eu tenho um pouco de dificuldade de entrar um pouco nesses caminhos até hoje. Então, mas assim, eu nunca apanhei de verdade, isso pelo menos nunca aconteceu. Mas essa desconexão que eu sentia durante toda a parte, né, durante a maior parte da minha vida, eu já percebi que não era bem por aí que eu queria seguir, assim. Eu já imaginava que eu queria alguma coisa mais próxima com os meus filhos, queria viver alguma coisa mais próxima. Então, esse é o princípio. E Thiago, marido de Anne. Pai de Gael, de 4 meses, e de Dante, de 2 anos e 7. Formado ainda? Sou engenheiro mecânico. E como é que o engenheiro mecânico desenvolveu um blog para pais? Então, eu não sei direito como isso aconteceu. Veio com Dante, nasceu com Dante? Veio. Porque assim,
o início de tudo, né, veio com a gestação do Dante. Então, quando a Anne ficou grávida pela primeira vez, ela já tinha muito certo na cabeça dela que ela queria ter um parto normal, um parto natural, sem intervenções e tal. E a minha cabeça, junto com muitas questões de paternidade também, que eu mudei com a chegada do Dante, a minha cabeça era bastante diferente no sentido de, cara, ok, você quer ter o seu parto normal, você vai ter, mas se o médico disser que tem que ser cesárea e por qualquer motivo que seja, vamos ter que seguir. O cara tá falando, o cara é médico. Tipo, quem sou eu? Eu sou engenheiro, eu não entendo nada de nascimento. Então, teve uma jornada toda de empoderamento, de conhecimento, de entender quais são as nossas ferramentas, de como a gente tem condição de questionar muita coisa. E isso foi como se fosse um terreninho, né? Preparando um terreno para a paternidade. E o mais engraçado é que, na verdade, o desejo dela sempre foi ter o filho em casa, né? A Anne sempre quis parir em casa. Com licença, deixa eu perguntar. Parto normal é diferente de parto natural? Sim. E o parto natural pode acontecer em casa? Sim. E o parto do Dante aconteceu em casa? Isso. Dos dois, na verdade. Os dois, do Dante e do Gael, os partos aconteceram em casa. E quando ela falou a primeira vez que o desejo dela era, né, parir em casa, ela falou assim, você tá maluca, não. As pessoas morrem em casa, não é isso, sabe? Para com isso, não, tem que ser hospital, tem que ter médico, tem que ter ambulância. Oi? Pois agora melhorou, né? Então, agora até eu me assustei com a minha voz. Então, mas é justamente isso, eu era muito diferente. Eu tinha a cabeça, a mentalidade muito semelhante com o que todo mundo tem antes de entrar nesse mundo, né, nesse universo. E eu falava para elas, eu não consigo lidar com isso, com sangue, essas coisas. Então eu falava para ela que ia ser ela toda linda lá, parindo, numa piscina, e aquela coisa romântica, e eu estendido no chão, assim, um corpo desmaiado, né. Então eu nunca consegui conceber aquilo. E, no entanto, toda essa caminhada eu entendi, né, que na verdade é muito engraçado isso. A falta de conhecimento que nos traz a insegurança, né? Quando você começa a realmente se munir de informação, assim, vem um empoderamento junto, e eu consegui apoiar a Anne no parto que ela queria. E o nascimento do Dante, o parto em si, ele foi um momento muito transformador, não só para ela, mas para mim também. Então foi ali que muitas fichas caíram e eu vi que era completamente diferente do que eu imaginava que seria, e foi ali que eu vi assim, cara, com certeza tem que ser diferente, sabe? A relação tem que ser diferente. A gente tinha lutado tanto para garantir que a experiência fosse o mais respeitosa possível para a Anne e para o Dante, que o Dante chegasse ao mundo com o máximo de amor possível, e agora a gente quer continuar, sabe? Quer que isso venha. Então foi aí que veio a criação com a Bia, que acho que eu vou falar um pouco mais depois, mas foi justamente nesse pós-nascimento e de todas as batalhas que a gente teve que lutar para poder garantir o que a gente acreditava, que veio essa vontade de escrever o blog. Então foi uma coisa bem natural e muito assim inocente, entendeu? É curioso porque assim, quem aqui já é mãe deve ter sentido isso. Quando o filho nasce, a gente se transforma na hora. Se o filho sai, eu tenho 2 filhas, vai ter uma de 4 anos e 3 anos. O meu parto foi normal em uma maternidade. E confesso também que eu achar que eu queria um parto normal já era uhul. Eu tô assim, tô super, sabe, adiantada. Até porque eu tive dificuldade de encontrar uma obstetra que aceitasse o parto normal. Teve isso. E não, mas esse plano, né? Porque até tive que esquecer que eu trabalho com parto normal, mas particular. Aí, então, quando eu tive assim que as minhas filhas nasceram, a primeira principalmente, que o parto normal, quando você nasce mãe, você vira mãe, né? Cara, várias vezes caíram. Só que talvez por você ter participado do parto natural em casa, o que nós sentimos, você deve ter sentido um pouquinho ali, ou muito, né? Eu sempre acho que foi um microcosmo do que aconteceu com a Anne, né? Porque aquela coisa, né, física, cultural, né, visceral, e eu participei daquilo ali de alguma maneira, mas
só esse pedacinho já foi suficiente para mudar muita coisa em mim. Então, tipo, todo mundo renasceu naquele dia, né? Ela renasceu como mãe, eu renasci como pai e veio o Dante também. Então, é muito especial. E como é que é a relação de vocês com o Dante? Tá, O que você vê de diferente? Você faz que os seus pais não faziam com você, por exemplo? Eu acho que o princípio de tudo é a maneira como a gente enxerga a nossa relação. Eu enxergo a minha relação com o Dante, com o Gael também, né? Só que ele é muito pequenininho ainda, mas uma relação muito ali de igual para igual, sabe? Não é aquela coisa verticalizada de eu tenho um papel, eu sou a figura do pai, o pai que manda, o pai que ordena e você me obedece, eu nunca estou errado. Então você sai do pedestal e fica ali na altura do seu filho e você começa a aprender junto com ele. Na verdade é engraçado porque eu estou reaprendendo o que é o mundo com ele. E vou reaprender de novo quando o Gael começar a crescer também. Então a gente tem a oportunidade de viver isso de novo e é muito especial. O que você chama de reaprender reaprender o mundo? Eu tenho uma em mente, que eu quero saber se está de nada pensando. Não, é porque assim, a gente já tem os nossos conceitos, né, de como a vida funciona, de como as coisas funcionam. E quando a gente começa a aceitar a sensibilidade da paternidade, de criar um filho, de criar um vínculo com o nosso filho, você começa a ouvir mais ele, né? E você não começa a silenciar ele. Quando ele fala qualquer coisa, tipo, hoje aconteceu quando a gente estava no elevador, a porta estava fechada, ele, o dragão tá vindo. Então se você não entra nessa brincadeira, você perde a oportunidade de viver um negócio muito bacana. Então, e filho, não, vamos lá, vai fechar rápido. Então, e aí você vive aquilo e você fala, caraca, eu nunca ia pensar e tipo, fazer um movimento de um elevador fechando ser uma coisa divertida, tipo, no entanto foi. Entendeu? E muito provavelmente se eu fosse criança e tivesse feito isso, eu falasse assim, não tem, né? E o que muitos pais fazem também, né? Se uma criança fala isso, não tem dragão nenhum ali, você tá maluco? Não sei o que, não tem nada ali, não tem ninguém, olha, é só você olhar. E aí você não tá olhando com os seus olhos, você tá tentando olhar com os olhos do seu filho, entendeu? Me fala um momento assim, muito bacana que você teve com o Dante. De você se tocar assim, caramba, eu realmente estou diferente. Mas tem tantos momentos. Eu acho que os mais fortes, eu acho que para mim tem sido, porque depois do nascimento do Gael, a gente, apesar de eu achar que o amor e cuidado com o Dante fosse diminuir, porque a gente acha que vai ter que dividir o amor, dividir a atenção, dividir tudo. E aí eu comecei a perceber que na verdade a coisa não divide, a coisa se multiplica e aumenta ainda mais, sabe? E isso é muito louco. Então, eu acho que um dos eventos que mais me mostrou isso foi justamente o parto da Anne e do Gael, que foi muito mais rápido do que o primeiro. O primeiro durou 23 horas, quase um dia inteiro de trabalho de parto, e o dele durou 3, 4 horas, né? Foi tipo, muito relâmpago. E foi muito rápido, entendeu? E foi engraçado que eu conseguia, o primeiro, como eu aproveitei ele do início ao fim, o segundo eu já não aproveitei tanto, eu aproveitei só a metade dele, porque no meio, quando as contrações começaram a pegar de verdade, o Dante acordou. E aí eu falei, putz, era o que eu mais temia, era o que a Anne temia, que ele acordasse e atrapalhasse e tudo mais. Acabou que não atrapalhou, mas o mais curioso é que eu achei que ia ser uma relação esquisita, mas enquanto o Gael estava nascendo, o Dante quis ficar na sala brincando e vendo TV comigo, e foi um dos momentos que eu mais senti a nossa relação pulsando, sabe? Eu estava ali e eu não estava necessariamente triste porque eu não estava acompanhando o nascimento do Gael, mas eu estava muito feliz porque eu estava sentindo um amor, uma vibração tão forte que é o que hoje tem sido, é o que hoje tem guiado a minha relação, principalmente com ele hoje, entendeu? Que lindo. Então, conta pra gente então, assim, o que é criação com apego? Tá, eu acho que antes de começar a falar em criação com apego, é legal a gente desmistificar um pouco a palavra apego, porque quem nunca ouviu, acho que algumas pessoas aqui talvez devem ter ouvido falar, mas quem nunca ouviu, criação com apego, negócio, não, isso tá errado isso aí, porque a gente tem que desapegar, vamos desapegar de tudo da vida, né? Vamos desapegar dos nossos bens materiais e tudo mais, e eu concordo com isso, mas se a gente for olhar no dicionário, né, eu como um bom nerd, se você for olhar no dicionário, você vai ver que apego é a mesma coisa que afeto.
é o ato de bem querer alguma coisa, então, ou alguma pessoa. E quando a gente só foca que o afeto é material, ok, é ruim mesmo, o apego é ruim, temos que desapegar das coisas materiais. Mas o apego pelo outro é uma coisa importante, sabe? O vínculo é uma necessidade humana. O ser humano é um animal social, nós precisamos nos vincular para poder sobreviver, para poder crescer. Então, a criação com apego ela vem nesse sentido de ajudar os pais e as mães a construir esse vínculo de apego seguro com seus filhos. E isso vem desde o nascimento. Então, essa é a base, acho que é a base fundamental da coisa. E aí, para não ficar uma coisa muito assim no alto, né, a criação com apego ela se divide em 8 princípios, né, e cada um deles ajuda a gente a entender melhor um pouco a relação com os nossos filhos. Então ele começa lá pela gestação, pelo nascimento, a gente começa a entender que as nossas escolhas empoderadas, as nossas escolhas conscientes, elas são importantes para o vínculo que a gente está buscando. Então, e também o processo do parto natural é importante por causa da questão até hormonal, os hormônios que estão ali. Então, aquilo ali já é tipo como se fosse um chute inicial para o vínculo materno, né, mãe e filho. E aí a coisa vai pela amamentação, e aí vai pelo contato físico, a gente entender que o contato físico é importante, que os bebês precisam de colo sim, que dar colo não é ruim. Essa história de dar colo mima. Então, sabe, o Dante ganhou colo sempre que quis e tá aí, começou a andar e começou a ser uma porcaria na nossa vida, que ele corria pra caramba, ele não queria, passou uma época que não queria mais. Né? E uma das coisas que a gente da criação com apego faz muito é usar sling, né? Então, ou usa wraps, ou usa... eu vi você chegando com wrap. Então, a gente está sempre usando algum carregador porque é a melhor coisa que tem mesmo. O bebê fica ali quentinho, pertinho, fica se sentindo seguro e você tá... Deixa eu te perguntar uma coisa. Exatamente. Com o sling acalma, quem ouviu, com o sling acalma imediatamente, né? Exatamente. O que eu queria te perguntar, você falou que tem 8 fases a criação com apego e ela começa na gestação. O que você orienta para os pais, homens, pai, na gestação? Nós temos uma gestante aqui. Tem? Cara, uma das coisas bacanas da gestação é que é uma oportunidade pro pai e pra mãe, né, pré-pais e pré-mães conversarem sobre o que eles pensam sobre a criação dos filhos, tentarem chegar em acordos, né, e encontrar as semelhanças e não as diferenças, porque às vezes você não fala sobre isso quando a coisa começa a pegar e aí um tem uma opinião, o outro tem outra e você perdeu a oportunidade grande lá de 9 meses de poder discutir aquilo e poder buscar informação e chegar a um acordo. Só que além disso, a gestação é um negócio que é uma outra ótima oportunidade para a gente fazer as pazes com o nosso passado, sabe? É um momento que a gente tem de falar assim, cara, tá vindo um filho, vamos pensar como é que foi a minha infância, vamos pensar se tem algum assunto não resolvido